Você sabia que os espíritos também precisam se acostumar com os médiuns? Pois é, esse é o tema do nosso estudo de hoje do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Eu vou ler para vocês os itens 65 e 66 e depois comentar aquilo que eu compreendo. Peço que vocês participem do estudo, deixando aí nos comentários as observações de vocês. Bora para a leitura. A assimilação fluídica é, algumas vezes, totalmente impossível entre certos espíritos e certos médiuns. Outras vezes, e é o caso mais comum, ela não se estabelece senão gradualmente e com o tempo. É o que explica a maior facilidade com que os espíritos se manifestam pelo médium com que estão mais habituados, e também porque as primeiras comunicações atestam quase sempre certo constrangimento e são menos explícitas. A assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações pela tipologia como pela escrita, visto que, tanto num como no outro caso, se trata de transmissão do pensamento do espírito, qualquer que seja o meio material por que ele faça. Texto interessante. Vamos tentar conversar sobre isso. Você já deve ter ouvido falar em assimilação fluídica. Se não ouviu, o texto está abordando isso. É preciso que haja ali uma certa compatibilidade entre médium e espírito para que essa assimilação flua melhor. É como se a gente pudesse dar um exemplo. é, Se eu tenho uma esponja, ela consegue absorver todo tipo de líquido? Quase tudo. Vão ter líquidos que vão oferecer maior dificuldade para a absorção. Por exemplo, um líquido mais oleoso. Então, assim somos nós, médiums. Temos essa particularidade, vou chamar orgânica, de pessoa para pessoa, onde cada espírito precisa de tempo, de repetições, de conexões diversas para haver essa maior fluidez. Esse é um momento muito bonito para uma coisa tão simples, né? Essa conexão mediúnica, que é quando o espírito e o médium conseguem, através das próprias energias, dos chamados fluidos espirituais, conseguirem se conectar para que a comunicação espiritual flua. Só que isso nem sempre acontece de uma forma imediata. Às vezes essa energia do espírito e a do médium não combinam. E aí vai ficar muito difícil essa comunicação acontecer de uma maneira mais fácil, simples, fluida. Vão ser mensagens com dificuldade de surgir em profundidade. Né? O médium vai ter pequenas palavras a ser dita e vai acabar colocando palavras que são dele em maior quantidade. Então, outras vezes a gente percebe que essa ligação precisa de mais tempo. Aí a gente vê médiums incorporando espíritos, qualquer tipo de espírito, numa live, num vídeo, e com certeza aquilo ali foi um processo que levou muito tempo do médium e do espírito para que aquela conexão se estabelecesse de uma maneira tão simples e fácil quanto a gente vê nos vídeos. Mas é claro que também eu deixo o meu alerta. Fiquem atentos à mensagem que está sendo passada para ver se não se trata de um espírito inferior se fazendo passar por um guia, né, por um espírito evoluído, ou se não é o próprio médium fantasiando coisas da cabeça dele, ou se de repente a pessoa nem médium é, está só criando ali um script fantasioso para enganar as pessoas e conseguir mais seguidores, mais popularidade, fama e tudo mais que essas coisas possam proporcionar à pessoa. A gente tem que ter em mente que certos espíritos preferem se comunicar com médiums assim específicos, exatamente porque já estão mais acostumados com as energias dele. E aí quando a gente vê sei lá, centenas ou milhares de médiums, todos incorporando Jesus Cristo, todos incorporando Chico Xavier,
a gente precisa se perguntar onde isso está de acordo com a codificação. Conforme nós acabamos de estudar aqui no livro que é o Espiritismo, é praticamente impossível que isso aconteça com todos os médiuns. Então, muitos desses estão sendo enganados ou enganando as pessoas. E por isso também que as primeiras mensagens dos espíritos costumam ser meio travadas, confusas, como se eles ainda estivessem se adaptando ao médium. Então é preciso que a gente tenha cautela, tanto o ouvinte da mensagem quanto o médium, porque um espírito sério, ele tem cautela conosco, ele sabe que é um processo lento e gradual. Então vai precisar de várias reuniões para que essa conexão flua e a mediunidade também se desenvolva, se eduque. O médium precisa dessa educação mediúnica para evitar equívocos, para evitar erros, para perceber quando está sendo enganado por um espírito inferior. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui nos comentários o que você achou de interessante, qual é a sua dúvida, se você já participou de alguma reunião mediúnica, presenciou esses fatos que foram estudados hoje aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para continuar acompanhando o nosso conteúdo espírita e espiritualista. E compartilha com quem precisa entender mais sobre esse mundo invisível. Até o próximo vídeo. Muita luz no seu caminho.